Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro do Conheça Sua Bíblia, a nossa nova jornada de estudos na carta de Paulo aos Colossenses. A gente começou essa jornada na semana passada e hoje a gente se encontra para dar continuidade à conversa. O nosso texto dessa semana é o capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses, do verso 15 ao verso 23. Então eu quero convidar você a voltar os seus olhos para essa passagem, porque a gente vai meditar nas palavras do apóstolo, nesses versos que eu mencionei. E o texto diz assim, olha só: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes da fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Bem, essa é a palavra do Senhor e ela é a continuação do texto que a gente leu na semana passada. Se você não acompanhou a nossa conversa, ela está gravada, você pode acessar depois. Mas só para contextualizar, semana passada a gente conversou sobre os primeiros versos dessa carta, ou seja, os versos que englobam a apresentação que o autor da carta, no caso o apóstolo Paulo e o seu companheiro Timóteo, fazem de si, a saudação que eles oferecem à comunidade que está recebendo esse documento, e logo em seguida, uma oração lindíssima apresentada pelo apóstolo Paulo a Deus por aquela comunidade. Ele resolve escrever sua oração e oferecer não apenas a Deus, mas àquela igreja a sua oração escrita, que é uma oração belíssima. As últimas palavras nossas na semana passada foram sobre os dois últimos versos do trecho que a gente leu, que eu vou repetir aqui a leitura. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Pois é, a gente fechou a nossa conversa semana passada falando que aqui, nesses dois versos, o que a gente encontra é a síntese do Evangelho de Jesus. Ele nos resgatou, Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou do domínio das trevas para o reino, para o governo do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. E aí, por que eu estou fazendo essa recordação do fechamento da semana passada? Porque agora, nesse trecho que começa no verso 15, o que a gente tem é uma explicação de quem é esse Filho amado para cujo reino nós fomos transportados. Quem é o Filho amado de Deus? Como ele é? Do verso 15 ao verso 20, o que a gente tem aqui é um pequeno tratado de cristologia. Pois é, essa é a seção dentro da tradição teológica que a gente descreve como a seção que estuda a pessoa do Cristo, a função do Cristo, que se encontra na figura de Jesus de Nazaré, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Cristologia. Esse tratado aqui é um pequeno tratado teológico. Cristológico, perdão. É um tratado teológico cristológico. E eu ousaria dizer mais, eu ousaria dizer a vocês que o que a gente tem aqui é não apenas um tratado teológico cristológico, mas talvez o tratado cristológico por excelência que a gente encontre nas páginas do Novo Testamento. Pois é, talvez nenhum outro texto do Novo Testamento seja tão
assertivo e tão conciso ao mesmo tempo na descrição de quem é o Cristo, aquele que nos resgata, aquele em quem nós temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. É isso que a gente tem aqui. E eu quero passar verso por verso com você nessas palavras lindas do apóstolo Paulo que nos ajudam a entender quem é Jesus, o Cristo. Quando perguntarem para você quem é Jesus, o Cristo, o que você pode responder? Aqui a gente tem uma resposta linda, profunda e ao mesmo tempo simples na sua extensão. Ela é curta, mas ela é de uma profundidade incrível. Olha só o que o texto diz. Ele é a imagem do Deus invisível. Eu gosto muito dessa descrição. Ela é uma pequena descrição paradoxal de quem Cristo é, ou do que ele nos possibilita experimentar. Ele é a imagem do Deus invisível. Percebe aqui a brincadeira com imagem e invisível? Tenta ler o texto de trás para frente. O que Paulo está dizendo é que nós cremos em Deus como esse ser que, porque é espírito, é invisível. Deus não é corpóreo, Deus não é feito de matéria, Deus é espírito. Essa foi, por exemplo, a fala de Jesus à mulher de Samaria, quando perguntou a ele: aonde nós devemos adorar? Devemos ir ao monte que está em Jerusalém ou ao monte que está aqui na região de Samaria? Lembra dessa conversa de João 4? Jesus responde àquela mulher dizendo: Deus é espírito. Importa, portanto, que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus, sendo espírito, é invisível. No entanto, porque ele se faz homem, citando aqui o prólogo de João no seu evangelho, porque o verbo se faz carne, porque o verbo virou gente, o verbo de Deus agora possibilita que o Deus que é invisível seja visto pelos homens. Jesus, o verbo encarnado de Deus, é a imagem do Deus invisível. Então o que a gente tem aqui nesse texto é a lembrança de que se a gente deseja ver Deus como Ele é, então é bom que a gente olhe para Jesus. Eu tenho um amigo que diz, eu já citei isso aqui diversas vezes na igreja, que em Jesus nós temos Deus como Ele é e o homem como ele deve ser. Se você deseja descobrir como Deus é, se você deseja responder a si ou a terceiros a pergunta tão comum que a gente se faz e faz a outras pessoas: como é Deus? Como Ele é? Como que a gente pode discernir Deus na história, perceber os seus feitos, o seu caráter, o seu modo de agir? Para onde a gente olha para encontrar Deus? O texto aqui está dizendo: Jesus, o Cristo, é a imagem do Deus invisível. De modo que, se eu desejo descobrir Deus, eu preciso mergulhar no conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, o nosso Senhor. É por isso, por exemplo, que quando a gente está evangelizando alguém, quando a gente está apresentando o evangelho para alguém que desconhece essa boa notícia e que está se aproximando, por exemplo, de uma comunidade de fé e que pergunta assim: eu quero ler a Bíblia, por onde eu começo? Geralmente a gente diz para as pessoas assim: começa lendo os evangelhos. Começa lendo os evangelhos. Talvez na cabeça da pessoa isso não faça muito sentido, porque geralmente quando a gente lê um livro, a gente começa a ler o livro do início, certo? E aí quando você diz para a pessoa assim, começa nos evangelhos, você está dizendo para ela ir lá para o meio, quase para o final. E por que essa orientação que a gente faz de que as pessoas comecem pelo evangelho? Ora, porque no evangelho que a gente tem é o resumo das atividades, dos feitos e da jornada de Jesus. E poucas coisas são tão importantes quanto descobrirmos os feitos e a vida e a obra de Jesus Cristo, aquele que é a imagem do Deus invisível. Em Jesus a gente tem Deus como Ele é. O texto avança e o que Paulo diz é: Ele é a imagem do Deus invisível e é também o primogênito de toda a criação, as primícias da criação. E ele avança e diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então o que a gente tem aqui da segunda metade do verso 15
até o final do verso 17, é uma amarração que Paulo faz no seu texto para dizer que Cristo Jesus é aquele que dá sustentação a todas as coisas na história. É por isso que Paulo diz, ele é o primogênito de toda a criação. Todas as coisas foram criadas nele, as no céu, as na terra, o que a gente vê, o que a gente não vê. Ele veio antes de tudo, quer trono, quer soberania, quer poder, quer autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, e ele é antes de tudo. O que Paulo está fazendo aqui? Qual é o jogo que Paulo está tentando jogar nessa pedagogia do reino ao dizer o que ele diz para os seus leitores? O que ele está fazendo é amarrando todas as coisas que existem, das visíveis às invisíveis, à pessoa de Cristo. Como quem diz assim, tudo que há na história, sustentado nele, que antecede, que dá origem. É como se Paulo estivesse estabelecendo uma espécie de hierarquia na história. É como se Paulo estivesse ensinando para essa gente aquilo que é mais importante, inclusive do que as coisas mais importantes que há na vida. Pois é, às vezes na vida, por uma questão didática, a gente arruma as coisas, organiza as coisas de maneira hierárquica. Para quê? Para que a gente saiba a que a gente dá mais respeito, mais atenção, mais ouvido. Isso funciona nas pequenas organizações, nas grandes organizações, certo? Pensar hierarquicamente é didaticamente útil muitas vezes para que a gente consiga organizar a nossa resposta aos comandos, as nossas atividades, as nossas prioridades, o que é mais importante, o que é menos importante. Então, a hierarquia aqui não tem a ver necessariamente com a questão da dignidade, tem a ver apenas com uma questão de arrumação, para que a gente entenda a ordem das coisas e a resposta que a gente dá, consequentemente, a cada coisa na vida. Quando Paulo diz assim, ele é antes de tudo, o que ele está dizendo é que ele está posicionando Cristo, o Senhor, acima de todas as coisas, como aquele que dá sustentação a todas as coisas. Ou, para fazer mais jus aqui, a metáfora que eu estou usando, abaixo de todas as coisas, não num grau menor, mas como aquele que sustenta tudo. A existência do Cristo dá sustentação à história. Pois é, segundo a tradição cristã, a história se sustenta na pessoa de Jesus. Ele é o sustentador de todas as coisas. Tudo que existe, existe por causa dele. Não há vida fora dele. Por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, nós nos deparamos com uma pregação linda do apóstolo que diz assim, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Eu acho isso muito bacana. Quando Paulo, por exemplo, aos Romanos escreve e descreve a nossa desgraça, ele desenha exatamente a imagem oposta. Ele diz assim, dele nós nos extraviamos, dele nós caímos, dele nós nos perdemos. Essa é a descrição da desgraça. E qual é a descrição da percepção da graça? É a descrição que faz com que a gente perceba que nós existimos nele. Tudo o que há na história há por causa dele. O texto avança e Paulo parece que sai de uma dimensão cósmica e vem para uma dimensão menor, comunitária. Depois de dizer assim, tudo que existe, existe nele, ele vem para a realidade da igreja e ele diz assim, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então olha só que coisa bacana. Paulo, num mesmo tratado, faz duas descrições de Cristo que nos levam a entender o mesmo lugar que ele ocupa, quer no macromundo do cosmos, quer no micromundo das comunidades de fé. E que lugar é esse? O lugar de sustentador da história. Da mesma forma que, como o texto que eu acabei de mencionar diz, que em Cristo Jesus todas as coisas existem e subsistem, da mesma forma que ele é o sustentador do que há no universo. O verso seguinte diz que ele é aquele que sustenta a igreja, ele é a cabeça da igreja, ele é o direcionamento da comunidade, daqueles que o seguem, que devotam a ele a sua vida.
Parece que de alguma forma Paulo está situando aquela comunidade de homens e mulheres recém-chegados, em sua maioria, ao âmbito da fé cristã, e está lembrando aquela gente que no mundo de muitas autoridades, de muitos poderes, de muitos governos, de muitas ordens, não há nada mais importante do que nós nos lembrarmos de que nenhuma autoridade é maior do que a autoridade de Cristo, quer no macro mundo, e de que nenhuma autoridade é maior do que Cristo, quer no micromundo da comunidade de fé. Semana passada eu mencionei isso, e eu acho que vale repetir aqui. A carta de Paulo aos Colossenses, ela se explica, dentre outras razões, pela necessidade do povo daquela cidade, o povo convertido a Cristo daquela cidade, aprender os fundamentos da fé. Por quê? Porque havia outras falas de outras lideranças que aparentemente eram dissonantes e até antagônicas nos seus ensinamentos em relação àquilo que o apóstolo Paulo e que o corpo apostólico de maneira geral ensinavam à igreja no primeiro século. Então, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele escreve para reafirmar na mente e no coração daquela gente que a autoridade máxima na vida deles era Jesus. Essa é uma lembrança constante que precisa vir para o meu coração e para o seu coração. A autoridade máxima na nossa história é Jesus Cristo, o Senhor. A Ele a gente devota a nossa vida, a Ele a gente devota os nossos dias, a Ele a gente devota o nosso coração. Com a sua palavra e a sua ética sobre a mesa, iluminando a nossa vida e a nossa consciência, a gente deve fazer as nossas escolhas. Sim, é isso que a Bíblia nos ensina, desde o Antigo Testamento, na verdade, mas de maneira muito clara no Novo Testamento. Se existe uma autoridade que se estabelece sobre todas na vida de um cristão e de uma cristã, essa autoridade é a autoridade de Jesus, o Senhor. Ele é a cabeça da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Ou seja, ele é o primeiro, inclusive entre aqueles que morrem. Por quê? Porque isso é uma alusão aqui a essa experiência da fé como uma experiência da fé do renascimento dos que morrem com Cristo na sua morte e renascem em Cristo no poder da ressurreição por uma nova existência. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. O verso 19 e o verso 20 explicam essa fala final do verso 18. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Por que Paulo diz isso? Ele é o primogênito dentre os mortos. Ora, Paulo está amarrando a nossa visão cristológica à experiência da morte de Jesus na cruz, que do ponto de vista puramente humano foi a morte de um inocente levado, julgado, sem ter cometido pecado algum, um prisioneiro político, religioso. Humanamente falando, a morte de Jesus pode ser lida dessa forma, mas há 2000 anos a comunidade dos discípulos e das discípulas de Jesus sustentam a fé no fato de que a morte de Jesus na cruz não foi apenas, nem principalmente, o julgamento equivocado de poderes humanos que levaram um inocente à cruz. A igreja há 2000 anos sustenta a fé no fato de que a morte de Jesus na cruz foi a expressão dramática do alto sacrifício do Deus que toma forma em figura humana e que morre pela nossa redenção, pela redenção dos nossos pecados. O Deus que demonstra o seu amor não levando outro à cruz do madeiro, à cruz do Calvário, mas assumindo ele mesmo em figura humana esse lugar e reconciliando consigo todas as coisas, quer as que estão na terra, quer as que estão no céu, pelo sangue derramado na cruz, através do qual ele estabelece a paz. Pois é, não tem como a gente pensar em Jesus, o Cristo, sem olhar para o mistério da cruz, que carrega em si, naquele ato, tanto a tragédia
das injustiças históricas e humanas de um homem sem pecado ser crucificado pelo poder do império, e que carrega também em si a beleza do amor de um Deus que assume Ele mesmo o peso da iniquidade da humanidade para a redenção da nossa história e o perdão dos nossos pecados. É por isso que a gente canta, por exemplo, que nós amamos a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Porque a gente canta a mensagem da cruz, escândalo para tantos. Porque a gente se une ao apóstolo Paulo que diz: resolvi nada saber entre vocês, senão Cristo Jesus e Ele crucificado. Porque aqui atrás de mim, ou na verdade desse lado aqui, eu tenho uma réplica de um quadro belíssimo, pelo menos assim eu penso, de Salvador Dalí, St. John of the Cross, Christ of St. John of the Cross. É a pintura do nosso Senhor na cruz do Calvário. Por quê? Porque a gente olha para a cruz, esse instrumento de terror romano, e a gente enxerga nela alguma beleza. Não porque nós nos satisfazemos, obviamente, com a tortura de um inocente, mas porque a metanarrativa, ou seja, a narrativa por detrás dessa mensagem que talvez seja óbvia aos olhos humanos, é que na cruz do Calvário Deus estava reconciliando consigo o mundo e estabelecendo paz pelo seu sangue derramado. É isso que o texto diz. É isso que o texto diz. Quem é Jesus, portanto? Essa é a pergunta que eu disse que esse texto nos ajuda a responder. Ora, Jesus é aquele em quem a gente vê o Deus invisível. Jesus é aquele que dá sustentação a tudo que há na história. Jesus é aquele que governa sobre a igreja, a cabeça da igreja. Jesus é o primogênito dentre os mortos, aquele em quem a plenitude de Deus habita e por meio de quem todos e todas as coisas fomos reconciliados com Deus e podemos desfrutar de paz pelo derramamento do seu sangue na cruz do Calvário. Então, Paulo aqui no verso 20, ele fecha essa descrição cristológica, quem é Cristo, e no verso 21, do verso 21 ao verso 23, é como se ele dissesse assim: já que vocês entenderam isso, já que vocês entenderam esse dogma, para usar uma linguagem religiosa, ou já que vocês entenderam essa verdade, então agora uma lição prática para vocês. Isso é muito comum nos textos de Paulo. Ele apresenta uma verdade dogmática e logo vem com um desdobramento prático da verdade que ele apresenta. Então o que ele está dizendo aqui, em outras palavras, é: já que vocês entenderam isso, ouçam agora o que eu lhes tenho a dizer. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Antes vocês viviam uma vida, vocês estavam distantes, vocês eram inimigos de Deus. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte. Ou seja, vocês que estavam distantes de Deus, nós que estávamos distantes de Deus, agora fomos reconciliados, fomos reaproximados mediante o corpo que foi morto. Mais uma vez, Paulo enfatizando o corpo morto como instrumento de reconciliação, a morte de Cristo, a morte do Deus encarnado. Esse é um parêntese que eu quero fazer aqui, essa é uma ênfase que eu quero dar. O que nos faz enxergar a beleza na cruz não é o fato de um homem ter sido morto por outros, mas o fato de que o próprio Deus, assumindo figura humana, morre em nosso lugar. Essa é uma verdade que grandes teólogos nos ensinam, lendo o Novo Testamento e pensando o mistério da fé. Um teólogo chamado Jürgen Moltmann diz algo lindíssimo acerca desse mistério da cruz. Ele diz: o que nos permite
celebrar o mistério da cruz é o fato de nós a enxergarmos como parte do drama trinitário. A teologia da cruz, ela se enxerga a partir da teologia da Trindade. Ou seja, quando eu olho para a cruz, eu vejo beleza na cruz, não porque um homem foi morto, mas porque Deus em figura humana, o próprio Deus, assumiu o nosso lugar morrendo por nós. Então, agora nós fomos reconciliados pelo corpo físico de Cristo mediante a morte. E por quê? Essa é a questão, aqui está a parte prática. Por que nós devemos fazer com que a cruz seja a chave que muda toda a dinâmica da gente viver? Ora, por quê? Por causa do sacrifício de Jesus, ou em resposta ao sacrifício de Jesus na cruz, nós devemos nos apresentar diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, alicerçados e firmes na fé, sem nos afastarmos da esperança do evangelho que ouvimos. Então, olha só, por que a cruz deve ser o eixo da nossa história? Porque quando a gente entende a cruz como essa expressão amorosa de um Deus que nos reconcilia consigo através do sacrifício do seu Filho, nós somos impelidos por um tipo de viver específico. Um viver que Paulo descreve aqui como um viver santo, ou seja, um viver separado, diferente, distante da nossa pior versão. Eu gosto muito de pensar em santidade dessa perspectiva. Santidade como um progresso que me afasta sempre da minha pior versão e que me aproxima da minha melhor versão todos os dias, que é procurar ser um homem cada vez mais parecido com Jesus, o meu Senhor, e fazer isso mediante o poder do Espírito que em mim habita e pela consciência da graça do Evangelho que me resgatou. É isso. Então o que ele está dizendo é: entender a cruz me ajuda a viver santo, me ajuda a viver sem culpa, livre da culpa, livre de qualquer acusação. Inculpável e livre de qualquer acusação caminham juntos. É como Paulo disse aos Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem acusará em tentação? Quem intentará acusação, contra os eleitos de Deus? Se é Cristo quem os justifica. Não é que não haja acusação que possa ser feita contra nós, nós somos falhos e pecadores. A questão é: se Cristo nos justifica, quem nos acusará? É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: o inferno pode se levantar contra nós com acusações, alegando, por exemplo, as nossas falhas, os nossos problemas, as nossas limitações, os nossos vacilos, mas se nós fomos abraçados pelo Cristo, que nos reconciliou com o Pai por meio do seu sangue, então nós podemos viver livres da culpa e livres de qualquer acusação, e alicerçados e firmes na fé, sem nos afastarmos da esperança do Evangelho. Sem nos afastarmos da esperança do Evangelho. Por quê? Porque esse é o Evangelho que tem sido proclamado e esse é o Evangelho que tem sustentado a nossa história. Ora, o que eu pretendo com essa pequena, mas poderosa sessão da carta de Paulo aos Colossenses, ou do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Colossenses, do verso 15 ao verso 23. O que eu pretendo é lembrar você da beleza da sua fé por causa de uma figura, a figura do Cristo. Se há beleza na nossa vida, é porque um dia nós entendemos quem Cristo é e o que Ele fez por nós. E eu queria encorajar você a se debruçar sobre isso, meditar nisso e aprofundar a sua fé exatamente nessa experiência. A nossa fé se sustenta na cruz e na ressurreição. Existe uma beleza misteriosa naquela cruz, especificamente naquela cruz. Por quê? Porque naquela cruz nós fomos reconciliados com o Pai mediante o derramamento do sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o cabeça da igreja, o primogênito de toda a criação, aquele em quem todas as coisas foram criadas, aquele para o qual todas as coisas foram criadas, ele, aquele que o apóstolo chama de a imagem do Deus invisível, o primogênito de todas as coisas. Que a beleza da cruz e a ressurreição, que a beleza da cruz e o poder da ressurreição embalem o meu coração e o seu coração de tal forma que, em resposta
a essa mensagem misteriosa e maravilhosa, tudo que a gente se propõe a fazer, seja o viver uma vida linda, uma vida santa, uma vida livre da culpa e da acusação, uma vida firmada e alicerçada na fé, que tem como fundamento a esperança do Evangelho. O Evangelho que tem sido anunciado há 2000 anos e que é para mim, para você e para toda e qualquer pessoa a boa notícia que pode mudar o curso da nossa história. Semana que vem a gente continua a partir do verso 25 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses. Eu espero que você permaneça com a paz de Cristo no seu coração e até o nosso próximo encontro.